mesmo assentados, mas com toda reverência à palavra de Deus. Lucas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 13. Palavra do Senhor que nos diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Palavras para a nossa meditação. Faça aquela oração que eu sempre peço para você fazer: Senhor, fala comigo. Pede isso aí no seu coração, feche seus olhos, curva a sua fronte e vamos pedir a iluminação de Deus. Nosso Deus, a Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos e nós Te damos graças, ó Pai, por todos esses irmãos e irmãs que vieram até a casa de oração buscar a Tua palavra, buscar entrar em contato contigo, buscar essa conexão, buscar, ó Pai, a Tua instrução para a vida. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos liberdade. Obrigado, Senhor, porque aqui nós podemos buscar aquilo que realmente faz sentido para a nossa vida, Pai. Então, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que o Senhor fale conosco, esclareça o nosso coração, traga entendimento ao nosso coração e permita, Pai, que a Tua palavra se torne, Senhor Deus, de fato, algo que germine, que floresça, que dê bons frutos, ó Pai, e que seja terra boa o nosso coração para receber a Tua palavra. Fala ao Teu povo através deste pecador, imperfeito servo, Senhor, mas fala conforme o Teu querer e alcança o Teu rebanho amado. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Última semana, para quem pegou aí o nosso boletim mensal, eu fiz ali a proposta de uma reflexão a respeito do período que nós estamos observando agora até a celebração da Páscoa, que é o período da Quaresma. Os irmãos perceberam aqui, até a ornamentação da igreja foi modificada com a cor litúrgica da Quaresma, que é o roxo. É importante eu dizer para os irmãos que esse período não é nenhuma lei bíblica, tá? É importante eu dizer para os irmãos que não é uma ordenança de Deus a Quaresma, e nem uma obrigação da igreja, e nem... Os irmãos muitas vezes falam, mas falam com todo aquele ranço do catolicismo romano que impõe a Quaresma como uma lei. E esse também não é o nosso objetivo. Eu sugeri que esse período seja utilizado para que nós meditássemos nos fundamentos da fé cristã, a fim de lembrarmos o porquê da celebração da Páscoa. É verdade que essa lembrança, essas meditações, elas devem ser uma constante na vida de todo crente, não só para esse período. Os irmãos devem saber, nós lembramos da Páscoa aqui todas as vezes que nós vamos celebrar a ceia do Senhor Jesus. Mas assim como a gente também dá ali uma importância para o nascimento do Senhor Jesus e observa aquele período de espera, do advento, da volta de Jesus, ou celebrando ainda a primeira vinda de Jesus,
nós também vamos observar a importância e vamos lembrar da morte e da ressurreição do Senhor. E o texto que abre esse período da quaresma é esse conhecido texto aqui sobre a tentação de Jesus no deserto, que durou 40 dias. O que torna esse período de 40 dias até a celebração da Páscoa interessante também para a gente meditar. Nos passos de Jesus. No mesmo tempo que Jesus também teve para iniciar o seu ministério. 40 dias como um tempo de provação, um tempo de reflexão, um tempo de reconhecimento da nossa dependência de Deus, que é exatamente o que nós vamos meditar hoje, porque sem esse reconhecimento, sem essa ciência profunda e sincera, o nosso coração carnal, o nosso coração enganoso, rejeitará a necessidade de um Salvador. Tenho dito aqui para os irmãos há mais de ano, desde que eu estou aqui, que as pessoas têm vivido um ateísmo prático na vida. E o ateísmo prático é quando a gente vive como se Deus não existisse. A gente professa, a gente faz parte da igreja, nós somos membros, participamos, mas vivemos como se Deus não existisse. Isso é ateísmo prático. E nós precisamos aqui entender a nossa necessidade de Deus, a necessidade de um Salvador. Sem reconhecer isso, nosso coração será incapaz de enxergar os benefícios da morte, do sacrifício do Senhor, e não vai ser capaz também de desfrutar da vida que Deus concedeu através da morte do Senhor Jesus. Então, o nosso ponto de partida, irmãos, é esse. O deserto é uma escola de Deus. O deserto é uma escola que educa para a vida. Você pode achar injusto isso. Você pode até renegar a ideia de que as dificuldades ali que fazem parte do deserto sirvam para aperfeiçoar a fé. Você pode renegar isso. Você pode até rejeitar a pregação de que o deserto é uma realidade, ele não é uma opção na vida do crente. Você pode rejeitar isso, mas você não deve rejeitar a palavra de Deus. A palavra de Deus que diz o seguinte, lá em Hebreus no capítulo 5, verso 8 até o verso 9. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Você entendeu direito? Se o próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, sendo igual a Deus, sendo Emanuel, Deus conosco, aprendeu e foi aperfeiçoado no deserto, por que nós achamos que conosco ia ser diferente? Será que nós somos melhores do que o nosso mestre? E se você é um bom leitor da Bíblia, você vai se lembrar que Jesus mesmo fez essa pergunta. É o servo maior do que o seu Senhor? Jesus passou pelo deserto, irmãos. E nós aqui, embora não passemos por um deserto ali com areia, com sol escaldante, isso vai assumir um outro sentido para a nossa vida. É por isso que a gente precisa meditar sobre essa escola do deserto. E eu quero dizer para você que a questão não é nem o lugar em si. Você não precisa ir para um lugar de areia, para um lugar quente, para um lugar inóspito para ser aperfeiçoado. Eu acho até que um treinamento num lugar desse ia ser muito bom para a gente que não acordou para a vida ainda. Só que isso aqui é um grifo meu, tá? Mas eu quero chamar a sua atenção para o que se passa no deserto. O que se sofre no deserto. As privações, as tentações e depois a provisão que vem de Deus. Nós vamos meditar sobre isso. E o primeiro ponto que eu quero que você grave aí no seu coração é que no deserto as privações nos lembram que nós somos limitados. Guarda isso no seu coração. No deserto, as privações nos lembram que nós somos limitados. Jesus estava iniciando o seu ministério. Ele já tinha sido batizado por João Batista. E olha que coisa, eu sempre faço essa lembrança aqui para os irmãos. Jesus acabou de ser batizado. Quem vai ser batizado aí no próximo domingo, né? Já presta atenção a respeito disso, porque Jesus foi batizado e a vida dele não se transformou num mar de rosas,
Muito pelo contrário, logo depois do batismo, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que veio sobre ele na forma corpórea, como uma pomba, lembra dessa passagem? Então o mesmo Espírito guiou Jesus até o deserto. E ele passou por privações ali no deserto. Ele se preparou num ato de purificação. No deserto, Jesus se preparou para fazer tudo o que ele fez. Você lembra do que Jesus fez? Ele chamou os seus discípulos, ele traçou uma rota, ele lidou com o povo, ele começou a lidar com os religiosos da sua época, ele foi entregue nas mãos dos homens, ele foi crucificado, ele ressuscitou, e no meio de tudo isso ele realizou ainda muitos milagres. Tudo o que Jesus fez teve como base uma preparação no deserto. E todos nós deveríamos saber o porquê. A razão é simples. Se a missão do ser humano é viver para o louvor da glória de Deus, então toda a vida humana deveria se encontrar completamente dependente de Deus. E é isso que eu estou defendendo lá, desde o começo da mensagem. Se a gente não reconhece a nossa dependência de Deus, nós não vamos enxergar a necessidade de um Salvador. Logo vai passar aí a Páscoa, a celebração da ressurreição do Senhor, e para você vai ser uma data comum, normal. Jesus foi ao deserto, e sendo o próprio Deus encarnado, ali ele se esvaziou de si mesmo, ali ele ficou, ficou visível, ficou evidente que Jesus veio para realmente viver como um ser humano real, íntegro, sem as vantagens, entre aspas aqui, sem as vantagens de ser Deus, porque é isso que o texto nos diz. E como ele fez isso? O texto diz que Jesus foi ao deserto, passou 40 dias jejuando, e ao final desses 40 dias ele teve o quê? Fome. Fome é coisa de humano. Deus não sente fome. Você sabe disso? Deus não sente fome. Mas é Deus encarnado. É Jesus, é Deus. Como que ele teve fome? Irmãos, quem aqui de nós realmente já passou fome? E aqui não é aquela fome de você saber que você vai chegar em casa lá no final do seu dia, você vai abrir a geladeira e você vai encontrar alguma coisa lá para comer. Você vai abrir a tua despensa e vai ter alguma coisa lá para comer. Isso não é fome não. É fome de verdade, de você realmente ir para casa e não ter nada para comer. E passar dias sem ter o que comer. Eu nunca passei fome na minha vida, isso é um privilégio. Mas Jesus passou. Jesus teve fome. Né? Mas Deus é autossuficiente, Deus não precisa de alimento humano. Pois é, para você ver, mas Jesus teve fome no deserto. Jesus encontrou ali uma limitação. A fome, irmãos, é uma privação básica. A fome enfraquece o corpo. A fome paralisa o corpo. A fome esvazia as nossas forças. A fome atrapalha a nossa mente, a gente não consegue pensar direito. Jesus teve fome. E fome é o indicador da humanidade. A gente pode viver um tempo sem comer, irmãos, mas é só um tempo. Sem comer, nós vamos morrer de fome. E essa fome representa todas as nossas limitações. O que eu quero dizer aqui com tudo isso é que você precisa estar consciente das suas limitações. E o deserto é o melhor lugar para você encontrar essas suas limitações. Nós somos limitados, em todas as coisas. Na nossa biologia, por exemplo, nós sofremos com doenças se a gente não cuida bem da saúde. Ah, mas eu cuido bem da saúde. Mas você pode sofrer com doença de um agente externo. Vem um bichinho lá, te pica, não importa o quanto você está com saúde. Você pode ficar doente com um vírus, você pode ficar doente com uma bactéria. Nós sofremos com fome, nós sofremos com sede. Nós somos limitados no nosso conhecimento, porque a gente não consegue compreender todas as coisas. Olha, irmãos, nós somos seres humanos. Ninguém deveria entender mais de humanidade do que nós, mas não entendemos a humanidade. Nós não entendemos a nós mesmos. Não sabemos das nossas reações em alguns momentos da vida.
Não sabemos compreender o nosso irmão. Não sabemos e não queremos muitas vezes, essa que é a verdade. Não sabemos, não conseguimos conceber algumas ideias, por mais que estejam claras, por mais que estejam escritas, por mais que estejam experimentadas. As nossas tentativas de explicar coisas que a gente não conhece também são limitadas. Nós somos limitados, irmãos. Mas o que isso tem a ver com a nossa relação com Deus? Ocorre que se você não enxerga as tuas limitações, você não reconhece a necessidade que tem de Deus. Você não acredita de verdade que precisa de um Salvador, se você não encontra as suas limitações. Não enxergar as suas limitações te deixa numa posição arrogante, uma posição insensível, soberba, orgulhosa. Veja que Jesus foi tentado pelo diabo em suas privações, mas ele não foi soberbo, apesar de ser o soberano rei, de ser o dono de todas as coisas. Em humanidade, Jesus chegou até o limite da fome, ao limite da angústia. Você lembra disso? Na noite em que Jesus foi traído, ele partiu ali para o Getsêmani e chorou lágrimas de sangue. Isso é o limite da angústia. E Jesus passou por esse limite também. Sempre, quando chegamos ao nosso limite, nós precisamos lembrar que temos um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus invencível, que opera em nós o seu poder, de modo que quando estamos fracos, aí então nós somos fortes. Mas é só com Ele, e você só vai reconhecer essas limitações passando pelo deserto. Segundo lugar, no deserto, as tentações nos lembram que nós podemos falhar. Grava isso no coração. No deserto, as tentações nos lembram que podemos falhar. Aqui, eu quero que você consiga enxergar comigo um paralelo na Bíblia. Você se lembra de toda a história do povo de Deus, ainda na era dos patriarcas? Deus chegou lá para Abraão, por exemplo, e disse que faria dele uma grande nação, que ele seria o seu Deus e aquele seria o seu povo, o povo que se chama pelo nome de Deus, portanto um povo santo, um povo separado, um povo eleito, um povo exclusivo, um povo que viveria para Deus e participaria do plano de salvação de Deus para toda a sua criação. Você se lembra dessas histórias? Esse povo começou a ser guiado por Deus depois de alguns entraves. Depois que foi feito escravo no Egito, esse povo foi liberto e começou a ser guiado por Deus rumo a uma terra prometida. Uma terra onde aquele povo ia se estabelecer, saindo da escravidão do Egito. E no meio do deserto, lá no caminho para a terra prometida, esse povo foi tentado. Onde esse povo foi tentado? No deserto, acabei de falar, presta atenção. No deserto, esse povo foi tentado. Foi tentado por causa de comida, por causa de bebida, ou seja, tentado nas suas limitações. Está encontrando alguma semelhança? Hein? Tentado por causa do culto, porque afinal de contas eles queriam um Deus que eles pudessem ver, que eles pudessem tocar, um Deus que fosse palpável. E o que ocorreu? Esse povo caiu no meio do deserto. Esse povo pecou, esse povo cedeu às tentações. Liberto do Egito, com mão forte, o povo reclamou de caminhar para a liberdade. Você se lembra dessa passagem? O povo chegou a murmurar, dizendo que era melhor ser escravo no Egito do que caminhar em liberdade para a terra prometida, porque eles achavam que Deus não tinha poder para levá-los até lá, a terra prometida, que eles não iam sobreviver ao caminho até a terra prometida. Eles achavam que era melhor ser escravo. O povo pecou por não confiar em Deus, se entregou às tentações. E aí eles começaram a peregrinação de 40 anos no deserto. 40 de novo. Está encontrando alguma semelhança? Pois é. 40 anos no deserto.
para renovar uma geração que ia crescer no deserto, aprender no deserto, se preparar no deserto, para entrar na terra prometida, para aí sim começar a realizar ali a vontade de Deus. Percebe o paralelo? Lá no Antigo Testamento o povo de Deus foi tentado e caiu no deserto. No Novo Testamento, o unigênito de Deus, o primogênito da criação, o modelo para toda a humanidade, também foi tentado no deserto, mas ele não caiu. Percebeu? Pois é, a Bíblia é cheia desses paralelos. As tentações nos mostram que aqueles que estão de pé precisam tomar cuidado para não cair. As tentações são um alerta de que nós podemos falhar, irmãos, e ninguém está livre disso. As tentações atingem os nossos limites físicos, os nossos limites emocionais. As tentações atingem o nosso ego, as nossas paixões, sabe, os nossos apetites. As tentações prometem satisfação, prometem prazer, prometem conforto, prometem o mundo todo, mas em troca elas vão levando embora a nossa alma. Jesus foi tentado pela fome, quando o diabo incentivou ele a transformar pedras em pães. Olha que coisa, a fome é uma limitação legítima. Só que aqui, representando os nossos apetites, aqui ela pode nos desviar do nosso caminho de Deus. A fome. Jesus foi tentado pela cobiça, quando o diabo ofereceu a ele os reinos desse mundo. A cobiça chama a atenção de muita gente. Muitos, em muitos lugares por aí, estão prometendo o mundo para os crentes. E isso com certeza nos desvia do caminho de Deus. Jesus foi tentado pelo poder, quando o diabo o atiçou a se jogar do alto do pináculo e dar uma ordem de salvamento ali para os seus anjos. O poder é altamente corrosivo para o ser humano e pode torná-lo corrupto, desviando do seu caminho até Deus. No deserto, irmãos, nós somos tentados dia após dia. Hoje, você pode estar passando por um deserto e sendo tentado. Sabe, talvez o diabo tenha feito uma proposta para que você alcance poder em troca da sua devoção a Deus. Talvez o diabo tenha feito uma proposta para você ter uma melhora na sua qualidade de vida em troca da sua devoção a Deus. Talvez o diabo tenha prometido mais prazer em algumas coisas de fora do que as coisas de Deus. Talvez o diabo tenha plantado em seu coração o fim do seu casamento, o abandono da sua família. Talvez o diabo tenha proposto a você a soberba, a falta de humildade. Tenha proposto ao seu coração que você precisa do reconhecimento humano, mesmo dentro da igreja. Talvez o diabo tenha semeado em alguns corações o afastamento da comunhão, a fofoca, a discórdia, as rixas, as brigas intermináveis, a falta de perdão. Talvez o diabo esteja tentando muitos de nós em todas essas coisas. Talvez o diabo já tenha plantado tudo isso no seu coração, mas você tem sido cego para perceber. Em tudo isso nós podemos falhar, irmãos. Em tudo isso nós podemos falhar. Você ainda acha que nós não precisamos de um Salvador? É justamente por isso que nós precisamos. Só que sabe de uma coisa? Não dá para convencer ninguém com palavras humanas não, irmãos. Há muitas pessoas que já estão ouvindo isso aqui há muito tempo, mas nunca passaram pelo deserto para reconhecer tudo isso, para encontrarem as suas limitações, para terem consciência de que podem cair. Ainda bem que nós podemos aprender na escola do deserto. Porque se você passar por lá, você vai encontrar suas limitações. Se você passar por lá, você vai encontrar a verdade, que você pode cair no meio das tentações. Mas se você passar por lá, você também pode encontrar o Deus que é a sua provisão. E na escola do deserto, a provisão nos lembra que nós temos um Deus que nos ama.
O texto que nós lemos aqui disse que Jesus foi tentado 3 vezes nesta ocasião. Ele provou da provisão que veio de Deus. E quando nós caminhamos no deserto, nos encontramos ali completamente dependentes de Deus. E é o favor de Deus que nos alcança, é o favor de Deus que nos salva, é a compaixão de Deus que nos ampara, é o amor dele que nos livra do poder das tentações, é o amor dele que nos serve para que nós sejamos alimentados. Em relação ao pão, Jesus recebeu a provisão de Deus e disse ao diabo: nem só de pão viverá o homem. E a continuação desse texto todo mundo sabe: mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus recorreu à palavra de Deus, sabe por quê? Essa palavra está lá em Deuteronômio, lá no capítulo 8, o verso 3. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com um maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu queria perguntar para você hoje, se a sua fé na palavra de Deus é suficiente para realmente matar a sua fome. É suficiente? Posso dizer mais uma coisa? Isso aqui não foi simbólico não, tá, irmãos? Jesus estava com fome de comida. Estava 40 dias sem comer. Isso aqui não foi simbólico. Foi real. Jesus estava com fome. E ele disse que o ser humano pode viver com a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não foi insensível com a fome das pessoas. Ele não saiu por aí alimentando pessoas só com a palavra de Deus. Ele alimentou com alimento físico. Ele fez milagre para alimentar multidões. Mas ele nunca deixou para lá a importância do alimento espiritual. A escola do deserto nos leva a compreender que somente Deus pode saciar as nossas limitações. O deserto nos leva até a palavra de Deus, para nós sermos alimentados somente, exclusivamente por Ele. Então, reflita se você tem se alimentado da palavra de Deus, se você tem se ajuntado com os irmãos no banquete da palavra, se você tem aproveitado cada oportunidade que existe para poder buscar o alimento da palavra de Deus. Sobre a cobiça, que pode se tornar um Deus para muitas pessoas, Jesus recebeu também a provisão de Deus, e ele disse ao diabo: adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Essas palavras nós vamos encontrar aqui também em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 13, mas tem um outro contexto em que essa palavra foi usada, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, verso 3. Se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos, tirem os astarotes e preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Percebe? A cobiça ela pode se tornar um Deus, tirar a nossa atenção do foco que é Deus. E na escola do deserto nós aprendemos que Deus é o único Deus, é o soberano. A provisão do amor de Deus nos faz abandonar as cobiças que podem levar o nosso coração ao engano. Portanto, veja, se você não está entregue aí à cobiça, se essa coisa que você alcançou, ou que você almeja alcançar, tem te levado para longe de Deus. Sobre o poder, Jesus recebeu a provisão de Deus e disse ao diabo: não põe à prova o Senhor seu Deus. E essa palavra nós vamos encontrar também lá no Antigo Testamento, no mesmo livro do Deuteronômio, no capítulo 6, o verso 16. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como o fizeram em Massá. Olha que coisa, irmãos, na escola do deserto encontramos a certeza de que Deus permanece firme e não é dobrado nos caprichos humanos. Pelo amor de Deus a nós podemos resistir às investidas do poder que pode nos levar para longe de Deus. Em tudo isso, o Senhor Jesus foi suprido por Deus. Jesus passou pela escola do deserto, Ele aprendeu a obediência, e
tudo o que ele sofreu. Por isso ele foi diferente do povo hebreu lá no deserto. Eu vou encerrar dizendo que ao final da sua peregrinação de 40 anos no deserto, o povo hebreu recebeu uma mensagem que está lá em Deuteronômio, no capítulo 8, o verso 1 e o verso 2. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de que todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. E mesmo assim, o povo se desviou de Deus, mesmo depois de chegar à terra prometida, mesmo depois de passar os 40 anos no deserto. A história da queda do povo de Deus se repetiu inúmeras vezes. Jesus não. Ao final da sua excursão pelo deserto, Jesus foi servido pelos anjos, porque ele cumpriu tudo. E ele também ofereceu essa vitória a cada um de nós, para nos fazer capazes de poder enfrentar os desertos que nós temos de enfrentar. Não renegue a escola do deserto. Não tente fugir da escola do deserto, porque é lá que você vai poder enxergar o céu mais claro. É lá que você vai poder contemplar a morada de Deus. É lá que você vai provar o alívio para as suas limitações e a força para vencer as tentações. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.